Ele era rei. Não um rei qualquer, mas Charles II de Navarra, também conhecido como Carlos o Ruim, um soberano astuto, perigoso, reverenciado por uns, temido por outros, mas nenhum título, nenhum castelo, nenhuma coroa o salvou do destino mais cruel que um corpo humano pode suportar, ser queimado vivo. E não em batalha, nem em execução pública. Não. O que o destruiu foi algo infinitamente mais banal. Um erro, um descuido, um estalo seco de um fósforo mal apagado. E então, o silêncio foi engolido pelas chamas. Era o inverno de 1387. O rei estava à beira da morte, mas não pela espada ou veneno, como seus muitos inimigos talvez desejassem. Ele sofria de uma doença degenerativa misteriosa, talvez resultado de seus excessos, ou quem sabe uma maldição da própria coroa que ele usava com tanta arrogância. Incapaz de andar, com a pele pálida como neve suja e o hálito cheirando a carne apodrecida, Charles II passava seus últimos dias numa cama real coberta de panos e trapos, encharcados de álcool, para preservar o calor e afastar os miasmas, segundo os médicos da corte. Naquela época, os tratamentos médicos eram quase rituais de superstição. E o mais recente conselho era envolver o corpo do rei com tecidos embebidos em aguardente. Uma técnica que, diziam, podia reacender o vigor de um corpo moribundo. Os criados seguiam as ordens dos médicos sem questionar. Envolveram Carlos da cabeça aos pés em panos encharcados, deixando apenas seu rosto visível. Ele parecia uma múmia viva, imóvel, vulnerável. E, acima de tudo, inflamável. Foi então que entrou a criada. Jovem, inexperiente, talvez assustada, talvez entorpecida por noites sem dormir. Ela se aproximou com uma vela acesa. O método habitual para selar os tecidos ao redor do corpo, uma espécie de ritual de purificação. Mas ao invés de usar o fio de costura embebido em cera, como mandava o protocolo, ela fez algo diferente. Pegou o fósforo, tocou a chama na borda do pano. E o que aconteceu em seguida foi tão rápido quanto irreal. O fogo se espalhou como se estivesse esperando por aquele instante. Um clarão laranja, um chiado furioso. O quarto inteiro se encheu de um cheiro horrível. Carne queimada, tecido torrado, álcool evaporando em segundos. Charles II não gritou. Dizem que não teve tempo. Sua boca aberta em silêncio, os olhos arregalados, congelados entre o espanto e a dor. Em menos de um minuto, o corpo do rei virou uma pira real, uma oferenda grotesca às ironias da história. Guardas correram. Médicos entraram em pânico, mas era tarde demais. Quando conseguiram apagar o fogo, restava apenas um amontoado carbonizado e disforme. A coroa caída no chão, derretida em partes, parecia zombar do horror recém-acontecido. Mas a história não termina ali, porque a morte de Charles II não foi apenas um acidente. Para alguns, foi justiça divina. Para outros, conspiração. E para os que viveram nos corredores sombrios da corte de Navarra, foi o início de um silêncio ensurdecedor, recheado de culpa, medo e segredos que jamais foram contados em voz alta. A notícia se espalhou como praga. O rei foi queimado vivo em sua própria cama. Não demorou muito para as ruas de Pamplona sussurrarem o que ninguém ousava dizer em voz alta: que aquele fim não foi um acidente. Que Charles II, o rei que havia envenenado, traído, instigado guerras e jogado reinos uns contra os outros, finalmente havia recebido o que merecia. Mas na corte, onde as paredes tinham ouvidos e os criados mais leais escondiam punhais nas dobras do manto, o choque não era só pelo fogo, era pelo medo. Charles II não era amado. Seus aliados o respeitavam por conveniência. Seus inimigos o temiam por instinto. E sua própria família o evitava. Ao longo de sua vida, Carlos construiu uma reputação de mestre da manipulação, alguém capaz de sorrir enquanto tramava a morte de um primo.
Ele havia sido responsável por inúmeros envenenamentos, conspirações e traições, inclusive contra a França e a Inglaterra, com quem ele jogava um perigoso jogo duplo. Não era raro ouvir nos salões que o único lado de Carlos é o seu próprio. Mas o que poucos sabiam, e que agora começava a vir à tona, era o estado deplorável em que o rei havia passado seus últimos meses. Após décadas de vida devassa, Charles sofria de uma combinação de doenças que corroíam seu corpo de dentro para fora. As dores constantes o deixavam furioso, imprevisível. Batia nos criados, gritava com os médicos, mandava executar quem discordasse de seus tratamentos. Seu quarto cheirava a suor azedo, vinho derramado e desesperança. A jovem criada que acendera a vela, responsável pelo momento final, desapareceu no mesmo dia. Ninguém sabia ao certo se fugira em pânico ou fora silenciada. Alguns diziam que foi vista pela última vez na estrada de saída de Navarra, andando descalça, olhos vazios, murmurando orações. Outros juravam que seu corpo foi encontrado dias depois, num poço seco, com as mãos queimadas, como se o fogo do rei tivesse se agarrado a ela para sempre. O Conselho Real foi convocado às pressas. Nobres com rostos lívidos e olhares ansiosos se reuniram para decidir o que contar ao povo. Um acidente trágico, disseram, uma fatalidade. Mas os rumores cresciam como ervas daninhas. Teria sido sabotagem? Um assassinato orquestrado por alguém próximo? Um ajuste de contas? O príncipe Carlos, herdeiro direto do trono, foi o primeiro a se pronunciar em público. Pálido e contido, declarou que o sofrimento de meu pai terminou de forma infeliz, mas rápida, e agora o reino precisa de estabilidade. Sua frieza foi notada e questionada. Mais tarde, uma carta anônima começou a circular entre os corredores internos do palácio. Dizia: o rei não morreu por acaso. Sua última chama foi acesa por mãos que ele mesmo moldou ao longo dos anos. A morte veio como ele viveu, ardente, cruel e inevitável. Essa carta nunca foi oficialmente reconhecida, mas muitos juravam que sua caligrafia pertencia a uma dama da corte que, anos antes, perdera o irmão acusado injustamente por Charles e executado sem julgamento. A vingança, afinal, sempre foi uma moeda corrente entre as tapeçarias dos castelos medievais. Enquanto o corpo do rei era enterrado às pressas, em uma cerimônia sombria, as chamas ainda pareciam dançar nas lembranças de todos, e uma pergunta persistia no ar, espessa como fumaça. Foi mesmo um acidente? Ou um acerto de contas cuidadosamente disfarçado de tragédia? A morte de Charles II não trouxe alívio, trouxe silêncio. E depois, medo. O palácio de Olite, onde o rei passara seus últimos dias, parecia assombrado. Os criados sussurravam nos corredores. Muitos pediram demissão ou simplesmente desapareceram, temendo ser os próximos a carregar uma vela acesa para o inferno. O cheiro do incêndio parecia impregnado nas pedras. Até mesmo os tapetes mais caros, vindos de Flandres, foram queimados ou jogados fora, não por estarem danificados, mas porque ninguém mais queria caminhar sobre algo que havia presenciado a combustão de um rei. No conselho, um dilema se impunha. O que fazer com a memória de Charles II? Seus aliados mais pragmáticos defendiam que era hora de sepultar não apenas o corpo, mas o próprio nome do rei. Esquecer seus excessos, esquecer suas alianças duvidosas, enterrá-lo politicamente, assim como o haviam enterrado fisicamente, rápido, discreto, sem pompa nem honra. Mas havia um problema. O legado de Carlos era tudo menos discreto. Durante quase 4 décadas, ele governara Navarra como um mestre das sombras. Manipulou reis da França e da Inglaterra, fingiu alianças que traiu horas depois e acumulou uma fortuna com impostos extorsivos, saques e casamentos forçados.
Seu nome era associado à intriga, veneno e promessas quebradas. Não era apenas um rei, era uma lenda viva. E agora, uma lenda morta, consumida pelas próprias chamas que sua crueldade ajudara a acender. No funeral improvisado, nem os sinos tocaram. A missa foi breve, o caixão lacrado. E ao contrário de outros reis, Charles II não foi sepultado em uma catedral iluminada por vitrais, mas em um canto escuro do convento de Ujué, onde poucos se atreveram a comparecer. Mas algo estranho aconteceu dias depois. Durante uma madrugada gelada, um dos monges responsáveis pela guarda do túmulo jurou ter ouvido batidas vindas de dentro da cripta. 3 toques secos, espaçados, ele fugiu apavorado, jurando que o rei tentava voltar. Outros riram, dizendo que era apenas o som das pedras se contraindo com o frio. Mas os rumores não cessaram. E logo surgiram histórias de um vulto coberto de trapos enegrecidos, vagando pelos jardins do palácio em chamas, como se Charles, mesmo morto, não aceitasse o esquecimento. Ao mesmo tempo, em Paris, rumores começaram a correr, que o incêndio fora um golpe planejado pelo próprio herdeiro de Charles, que o príncipe queria o trono a qualquer custo, que subornara a criada, prometera-lhe ouro, depois a eliminara para garantir o silêncio eterno. Nada foi provado. Mas em tempos onde a verdade era moldada por interesses e medo, bastava um boato para virar certeza. E enquanto isso, documentos secretos começaram a surgir. Cartas, registros, confissões assinadas por clérigos e nobres. Relatos de torturas ordenadas por Carlos, envenenamentos encobertos, tratados falsificados. Era como se o próprio inferno tivesse aberto as gavetas da memória e despejado seus pecados sobre a terra. Muitos se perguntavam, por que agora? Quem estava por trás daquela súbita limpeza histórica? Teria sido uma tentativa do novo rei de apagar o passado? Ou um aviso sombrio de que o fogo de Charles II não havia terminado, apenas mudado de forma? As cinzas do rei ainda estavam quentes, mas sua história, agora, começava a arder novamente. Não em chamas físicas, mas em palavras, verdades sufocadas, e um reino que nunca mais voltaria a dormir em paz. O trono estava vazio, mas o ar ao redor dele parecia ainda vibrar com o calor da tragédia. Carlos, o príncipe de Viana, filho de Charles II, agora se tornava rei sob o olhar desconfiado de uma corte marcada pelo medo e pela superstição. Ele não precisou de coroação com pompa. Bastou o silêncio absoluto após a morte de seu pai e a ausência de qualquer voz contrária para que o poder se assentasse sobre seus ombros. Mas havia um problema. Todos o chamavam de o Filho do Fogo. Não era um título de glória. Era um sussurro, um veneno escorrendo entre os lábios de criados e nobres. Para muitos, o novo rei carregava nas mãos o cheiro de querosene. Sua ascensão fora rápida demais, suas palavras frias demais, e seu olhar vazio, como se já tivesse assistido ao mundo inteiro queimar antes mesmo de sentar-se no trono. Carlos sabia disso. Sentia nos banquetes a ausência dos que antes adulavam seu pai. Percebia nos olhos dos embaixadores estrangeiros uma espécie de cautela camuflada por sorrisos protocolares. Até mesmo seus próprios conselheiros falavam baixo, como se temessem despertar um espírito ainda presente no palácio. O rei, agora jovem e solitário, passava noites trancado em seus aposentos. Lia obsessivamente os registros do reinado de seu pai. Mandou abrir os arquivos secretos do reino, vasculhar correspondências, interrogar antigos confidentes de Charles II. Procurava por algo, uma chave, um segredo, talvez a origem da ruína, talvez a verdade sobre a noite em que o corpo de seu pai se transformou em pira funerária. Foi assim que encontrou um caderno pequeno, encadernado em couro escuro, escondido atrás de um painel falso na Biblioteca Real. A assinatura era clara. Charles Rex Navarre. Era um diário,
E o que havia ali dentro mudaria tudo. Página após página, Carlos leu um retrato íntimo de um homem mergulhado em paranoia, crueldade e culpa. O antigo rei descrevia como envenenara o próprio irmão para evitar uma rebelião, como pagava espiões nas cortes de Castela e Aragão, como mantinha uma criada muda encarcerada em segredo, apenas para testá-la com ervas tóxicas. Mas o mais perturbador veio no fim, uma profecia. Quando o fogo vier, não será castigo, mas libertação, porque só as chamas purificam o nome de um rei condenado, antes mesmo de nascer. Carlos tremeu. Pela primeira vez, sentiu não apenas nojo ou medo, mas vergonha. Vergonha de carregar o mesmo sangue. Vergonha de reinar sobre um povo marcado por um nome que, mesmo após a morte, ainda espalhava terror como brasas em palha seca. Nos dias seguintes, o novo rei convocou uma série de mudanças. Mandou abolir certos impostos criados pelo pai. Libertou prisioneiros políticos esquecidos nas masmorras. Criou um conselho com representantes dos camponeses e comerciantes. Aos olhos do povo, era um renascimento. Mas a nobreza murmurava: isso não é reforma, é penitência. E então vieram as cartas anônimas. Outra vez, desta vez não acusavam, advertiam. Uma dizia: o fogo nunca se apaga completamente. Outra: você pode queimar os papéis, mas não o passado. Uma terceira, escrita com tinta vermelha, apenas dizia: filho do fogo, herdeiro das chamas, que trono de cinzas você pensa estar construindo? Carlos começou a perder o sono. Ouvia passos no corredor e não havia ninguém. Sentia cheiro de álcool no quarto, mesmo depois de trocar todos os móveis. Um criado jurou ter visto um vulto negro atravessar o espelho na biblioteca. Outro disse que numa madrugada, a lareira acendeu sozinha, mesmo sem lenha. O novo rei, já desgastado, mandou selar o quarto onde seu pai havia morrido. Mandou que ninguém jamais voltasse a acender uma vela ali dentro. Mas havia um detalhe que ele ignorava. Um velho criado, em silêncio, mantinha uma chave escondida daquele aposento. E certa noite entrou lá, com uma vela e um diário próprio. Era um velho de costas encurvadas, mãos trêmulas e olhos que já haviam visto mais do que qualquer ser humano deveria. Chamava-se Ramon. Durante anos, havia sido apenas mais um entre dezenas de criados do palácio. Silencioso, invisível. Mas o que poucos sabiam é que ele havia sido o único presente, escondido nas sombras, na noite em que Charles II foi consumido pelo fogo. O único que viu o rosto do rei contorcido, não apenas pela dor, mas pelo que parecia ser alívio. Desde então, Ramon carregava 2 fardos: a culpa de nada ter feito e a chave do quarto amaldiçoado. Enquanto o novo rei, Carlos III, tentava reerguer o reino em meio aos escombros morais do pai, Ramon sentia que algo o chamava de volta ao local da tragédia. As noites estavam mais frias, o palácio mais silencioso, e o cheiro de álcool queimado, que durante meses desaparecera, voltava a impregnar o ar como um fantasma olfativo. Numa madrugada de neblina espessa, Ramon desceu os corredores em silêncio absoluto. Carregava uma vela, um pano seco e algo ainda mais perigoso: um diário. Não era o de Charles II, mas o seu próprio. Um caderno de couro velho, onde ele, ao longo de anos, anotara tudo o que vira, ouvira e suspeitara. Ele destrancou a porta proibida com a chave que guardara costurada por dentro da túnica. O ranger das dobradiças foi como o lamento de uma alma presa. Lá dentro, tudo estava como havia sido deixado. A cama carbonizada, o espelho estilhaçado, as paredes cobertas de fuligem. Mas o mais impressionante era o silêncio. Um silêncio que parecia observar. Ramon se ajoelhou diante da lareira apagada. Abriu o diário. Começou a ler em voz baixa. Eu vi quando o médico disse que aquilo era remédio, mas o rei sabia que era veneno.
Eu vi quando a criada hesitou antes de acender a vela. Eu vi quando o herdeiro entrou, horas depois, e saiu com os olhos secos. Página por página, Ramon derramava o conteúdo de sua consciência. Revelava conspirações abafadas, traições de sangue, pactos feitos na escuridão. Ele sabia que ninguém jamais lhe daria ouvidos. Mas ao menos desejava que as paredes soubessem. As mesmas que testemunharam o fim. Então, sem aviso, a vela que segurava começou a tremer. A chama se alongou, oscilou e caiu. Uma gota de cera acesa tocou o chão enegrecido de álcool antigo que ainda impregnava o assoalho. O fogo nasceu pequeno, tímido, mas rapidamente encontrou memória. Ramon tentou apagar, mas suas mãos eram lentas. Quando se deu conta, as chamas já lambiam as cortinas, os móveis, o passado. E então, pela segunda vez, o quarto do rei incendiou-se. Guardas correram ao ver a fumaça. Mas era tarde demais. Encontraram o velho de joelhos, cercado pelo fogo, sorrindo em paz. Ao seu lado, o diário, agora consumido, mas com uma frase ainda visível na última página. A verdade, como o fogo, sempre volta para consumir quem a escondeu. O novo rei ficou em silêncio diante da notícia. Mandou reconstruir o quarto, mas que jamais fosse habitado novamente. Mandou gravar nas paredes da cripta do pai uma única palavra: purificado. Mas a verdade é que o incêndio de Ramon não destruiu apenas um quarto. Despertou algo mais profundo. Porque em cada corredor, em cada tapeçaria, em cada sombra do palácio, o eco das chamas parecia repetir uma pergunta incômoda. Quem realmente acendeu o primeiro fósforo? Após o segundo incêndio, o palácio mergulhou em um clima de terror solene. Não era mais medo do fogo. Era medo do que ele revelava. Os criados andavam em silêncio. Os guardas evitavam patrulhar os corredores mais antigos, e os nobres sussurravam orações em latim sempre que passavam perto da ala selada. O quarto de Charles II, agora uma ruína carbonizada pela segunda vez, tornara-se um túmulo de pedra, não apenas do corpo, mas da própria verdade. Carlos III, o novo rei, tentava manter a compostura. Em público, era sereno, firme, decidido. Mas à noite, os sonhos o torturavam com visões de labaredas que dançavam em formato de rostos conhecidos: o pai, a criada, o velho Ramon. Em todos os pesadelos havia uma única constante: um fósforo sendo aceso lentamente, e ninguém por perto para apagá-lo. Em segredo, Carlos começou uma investigação própria. Reuniu um pequeno grupo de conselheiros leais, homens que não deviam sua posição ao pai, mas à nova ordem que ele desejava construir. Ordenou que procurassem registros antigos, inventários de criados, cartas de nobres, relatos médicos. O que buscava? Não sabia ao certo. Mas, no fundo, algo lhe dizia que o incêndio que matou Charles II não havia começado com álcool ou vela. Começara muito antes, em palavras e escolhas. Em um fósforo invisível aceso no coração da corte. Foi assim que encontraram um nome esquecido: Elvira de Almazan. Poucos se lembravam dela. Uma jovem criada contratada pouco antes da morte do rei, desaparecida logo após o acidente. Oficialmente teria fugido em choque, mas os registros da cozinha mostravam outra coisa. Seu turno nunca terminara. E, estranhamente, seu nome não constava em nenhum livro de pagamento, nem nos arquivos de contratação da criadagem. Quem era Elvira? Carlos ordenou uma busca discreta, e o que descobriram gelou seu sangue. Havia registros de uma mulher com esse nome, vivendo nos arredores de Logronho, em um convento isolado, mas não como freira, como muda. Uma paciente mantida sob os cuidados das irmãs, sem fala, sem memória, ou assim diziam. O rei decidiu visitá-la em segredo. Vestido como nobre viajante, com apenas 2 acompanhantes, chegou ao convento numa manhã fria. As freiras o receberam com reverência, mas sem entusiasmo. Quando pediu para ver Elvira, hesitaram. Disseram que ela não falava há anos,
que desenhava símbolos estranhos nas paredes, que, às vezes, acordava gritando em silêncio, com os olhos arregalados de terror. Mesmo assim, o levaram até ela. A cela era pequena, com uma única janela estreita. Elvira estava sentada no chão, encarando a parede. Seus cabelos estavam grisalhos, os olhos fundos, o corpo magro demais. Mas quando Carlos entrou, ela se virou lentamente e sorriu. Não um sorriso de boas-vindas. Um sorriso de quem reconhece um eco. O rei sentou-se diante dela. Não falou. Apenas tirou de seu bolso um objeto, um fósforo. Colocou sobre a pedra fria, diante dela. E então, algo extraordinário aconteceu. Elvira pegou o fósforo com delicadeza. Aproximou do chão. Com o dedo, desenhou ao redor dele um círculo. Depois, traçou 4 linhas em forma de cruz. E, finalmente, escreveu com o próprio sangue que retirara de uma unha arrancada. Ele mandou. Carlos ficou imóvel. O mundo pareceu girar ao contrário. Ele mandou? Quem? Elvira então começou a tremer. Os olhos reviraram. As freiras entraram correndo, tentando contê-la. Mas antes que perdesse os sentidos, ela murmurou, com voz rouca como se a garganta estivesse queimando há anos. Foi o sangue dele que pediu o fogo. Depois disso, não falou mais. Carlos voltou ao palácio, com o coração afogado em dúvidas. Pela primeira vez, percebeu que talvez o incêndio não fosse apenas um acidente, nem um crime. Talvez tivesse sido um ritual, uma resposta, ou pior, um castigo que vinha de dentro do próprio sangue real. E então decidiu. Precisava conhecer tudo sobre a linhagem de sua família. Porque às vezes a herança mais perigosa de um rei não é o trono, mas as maldições enterradas com os ancestrais. As brasas do passado não se apagavam, apenas dormiam sob as cinzas. Carlos III agora entendia isso. E quanto mais mergulhava na história de sua linhagem, mais percebia que a tragédia do pai não fora um evento isolado, mas apenas o capítulo mais recente de uma maldição que se estendia por gerações. A investigação começou no mosteiro de Leyre, onde estavam guardados os registros genealógicos da Casa de Navarra. Durante séculos, monges haviam mantido em segredo volumes inteiros de anotações sobre os membros da família real. Nascimentos, mortes, uniões, doenças e rumores. Carlos passou dias ali, lendo à luz de velas, com as mãos tremendo a cada página virada. O que encontrou ia além de simples curiosidades genealógicas. Era um espelho torto da própria história de Navarra. Seu trisavô, Sancho IV, havia morrido enlouquecido, dizendo que era perseguido por um anjo de fogo. O bisavô, João II, fora encontrado morto em uma sala trancada por dentro, com os olhos queimados e sem sinal de fogo algum. Um tio-avô desaparecera no bosque e só foi encontrado meses depois, mumificado, com o corpo envolto em ramos secos, como se tivesse sido preparado para ser queimado. Mas alguém desistira no último momento. Coincidência? Não mais. Um dos volumes mais antigos, escrito em latim medieval, continha um trecho que chamou a atenção do rei. Traduzido, dizia: Aqueles que derramam sangue injusto em nome do trono herdarão a marca invisível da purificação pelas chamas. Não haverá descanso, nem esquecimento, nem sucessão sem dor. Carlos sentiu um calafrio. De repente, a morte do pai parecia menos uma punição divina e mais o cumprimento de uma profecia. E ele, agora no trono, era o próximo a caminhar no fio da navalha. Quando voltou ao palácio, convocou o confessor real, Frei Augustin, um homem austero que servia a coroa havia 4 décadas. Carlos, sem rodeios, perguntou: Meu pai acreditava que seria purificado pelo fogo? O frei hesitou, respirou fundo e então murmurou. Ele não apenas acreditava, ele desejava. Carlos sentiu o peso das palavras cair sobre seus ombros como pedra. Augustin prosseguiu. Charles II mandou chamar, pouco antes de adoecer,
uma mulher que dizia ler o destino nas chamas. Ele perguntou a ela: como um rei que manchou tudo pode ser redimido? E ela respondeu: somente ardendo até o osso. A frase ecoou como sentença. Carlos desabou em sua cadeira. Seus olhos encararam as tapeçarias do salão, todas com cenas de caça, vitórias militares e brasões dourados. Mas agora ele via outras coisas. Via fogo escondido nas bordas dos tecidos. Via rostos antigos, silenciosos, esperando sua vez de arder. Naquela noite, pela primeira vez, ele mandou apagar todas as velas do palácio. As lareiras ficaram frias, os corredores mergulhados em sombra. E ele, no escuro do seu quarto, segurava o mesmo fósforo que havia mostrado a Elvira. O medo que sentia não era mais do fogo. Era de não saber quando ele viria. Ou pior, de estar desejando que viesse logo. Porque havia algo de tranquilizador na ideia de queimar. Um fim, uma libertação, um rompimento com tudo que o sangue trouxera. E naquele silêncio espesso, Carlos murmurou para si mesmo: e se eu for o último? O último a carregar essa herança amaldiçoada? Mas mesmo ele sabia que maldições não morrem assim. Elas apenas mudam de forma. O inverno chegou mais cedo em Navarra. As noites pareciam mais longas, o céu mais cinzento, o silêncio mais espesso. Havia algo no ar, um peso invisível que pressionava os ombros dos que viviam no palácio. E no centro disso tudo, o rei Carlos III, com os olhos cada vez mais escuros, como se o sono estivesse sendo substituído por lembranças que nunca foram dele. Após semanas mergulhado em manuscritos antigos, o rei tomou uma decisão insana, mas inevitável. Convocaria um conselho secreto, não de vivos, mas de memórias, não de homens, mas de pecados. Na capela antiga do castelo, há muito tempo fechada por rachaduras nas fundações e por lendas sussurradas, havia um altar coberto por panos e um púlpito de madeira carcomida. Ali, segundo relatos antigos, seus ancestrais mais obscuros reuniam-se com monges renegados para tomar decisões que jamais poderiam ser lavradas em documentos. Na calada da noite, Carlos Tetedeu entrou sozinho, com uma lamparina e 3 objetos: o diário do velho Ramon, o fósforo entregue por Elvira, e um pergaminho retirado da cripta da família real, com símbolos estranhos e palavras em grego antigo. Sentou-se no chão, diante do altar, e murmurou: se eu carrego o sangue, então tenho o direito de ouvir a verdade. A lamparina tremulou. Por alguns segundos, tudo permaneceu em silêncio. Mas então, um som se ergueu, como passos arrastados por pedra úmida. Não havia ninguém ali, mas Carlos sentia presenças. Uma, pesada e arrogante como seu pai. Outra, trêmula como o velho monge morto no fogo. Uma terceira, feminina, com o cheiro agridoce de vinho derramado e cabelo queimado. E então, vozes, baixas, sobrepostas, como se o tempo estivesse colapsando dentro daquela sala. Você nos chamou, disse uma voz feminina. Você carrega o selo, sussurrou outra, masculina, antiga. Você pensa que pode escapar. Carlos, pálido, apertou o punho. Quero saber por quê. Por que o fogo segue minha família? Por que as chamas não cessam? As vozes riram, mas não com escárnio. Riram com pena. Porque foi aceso por escolha. Porque um rei decidiu comprar pureza com sangue. E o preço nunca foi pago por completo. Carlos tremeu. Sentiu o chão sob ele gelar. Quem foi o primeiro? Perguntou. Silêncio. E então o nome surgiu, cortante. Sancho, o fundador. Aquele que enterrou vivos os monges que previram sua queda. Aquele que incendiou o monastério para que o futuro nunca fosse escrito. Carlos levou a mão ao peito. Em seus estudos, Sancho fora descrito como herói, um conquistador, mas agora via que a fundação do reino fora erguida sobre cinzas humanas.
E o que eu devo fazer para quebrar isso? As vozes se entreolharam, ou assim pareceu. O ar ficou mais denso. A lamparina quase se apagou. Renunciar. Não ao trono, mas ao nome. Carlos não entendeu de imediato. Abandone o nome que carrega a maldição. Reescreva a linhagem. Corte a raiz antes que o fogo suba pela árvore. Era um dilema impossível. Sem o nome, ele perdia legitimidade. Mas com o nome, perderia a alma. As vozes começaram a desaparecer, como poeira ao vento. Mas uma última frase ecoou pelas paredes da capela, com uma clareza assustadora. A única coroa segura é aquela que ninguém quer vestir. Na manhã seguinte, os guardas encontraram o rei caído no chão da capela, com os olhos abertos e a boca sussurrando um nome antigo. Sancho. Sancho. Mas não era loucura. Era o início de uma decisão. Carlos III estava prestes a cometer um ato impensável. Não para salvar o reino, mas para queimar de vez a herança que o mantinha acorrentado. Durante séculos, os reis de Navarra carregaram seus nomes como armaduras, símbolos de poder, glória, linhagem. Mas agora, Carlos III sabia. O nome que ele herdara era, na verdade, um ferro em brasa marcado sobre sua alma. Não era símbolo de honra, era sentença. Sentença de fogo. Nos dias seguintes à revelação na capela, o rei manteve-se recluso. Recusou audiências, suspendeu conselhos, proibiu celebrações. A corte murmurava. Os embaixadores estrangeiros especulavam sobre doença, insanidade ou algum envenenamento lento. Mas a verdade era mais simples e mais devastadora. Carlos preparava-se para romper com tudo o que o fizera rei. Na madrugada do 10º dia, ele convocou um escriba, um padre e um único conselheiro de confiança. Reuniu-os no salão de mapas, trancado há décadas. Sobre a mesa estavam os selos reais, a coroa e um documento. Um decreto manuscrito, redigido com a própria tinta do rei, onde ele declarava: Eu, até hoje chamado Carlos III de Navarra, renuncio ao nome que herdou o fogo, o sangue e a loucura. O escriba hesitou. O conselheiro empalideceu. O padre fez o sinal da cruz. Carlos continuou: A partir deste momento, serei apenas Elias, não mais herdeiro de Sancho, nem filho de Charles, mas homem livre de linhagem. A coroa será mantida, mas purificada por nova identidade. Foi um gesto simbólico e, ao mesmo tempo, brutal. Ao negar seu nome, o rei abria mão da legitimidade construída ao longo de séculos. Mas acreditava, precisava acreditar, que esse era o único caminho para cortar o ciclo. A notícia caiu como um trovão silencioso na corte. Alguns nobres protestaram, outros o chamaram de louco. Mas o povo reagiu com surpresa e, em parte, alívio. Afinal, o nome de Carlos II ainda era sussurrado com medo nas feiras e tavernas. A ideia de que seu filho buscava uma ruptura gerou curiosidade e até esperança. Elias, como agora se chamava, ordenou que todos os brasões da antiga linhagem fossem retirados. Mandou apagar nomes em lápides, reformar documentos, redigir novas atas com genealogia modificada. O palácio foi limpo não apenas de fuligem, mas de símbolos. As tapeçarias com cenas de conquista foram substituídas por imagens de colheitas, rios, crianças. Os salões onde se celebravam vitórias militares passaram a sediar assembleias populares. Mas apagar o nome não apagava os ecos. Numa manhã, ao caminhar sozinho nos jardins do castelo, Elias viu algo que gelou seu sangue. Gravado na pedra de uma fonte antiga, havia uma frase que nunca estivera ali. Nomes são como cinzas. Voam, mas sempre voltam com o vento. O rei mandou destruir a fonte. Mas dias depois, a mesma frase apareceu gravada na porta da biblioteca. Depois, na parede do seu quarto. Finalmente, no espelho onde se barbeava.
Elias entendeu. O nome não estava só nos documentos. Estava nas memórias, nos olhares, nos pesadelos, no sangue. Em desespero, buscou a última testemunha viva da tragédia, a própria Elvira. A levou de volta ao palácio, sob proteção. Instalou-a em um quarto iluminado e arejado. Tentou lhe oferecer conforto, comida e até roupas novas, mas ela não falava, apenas desenhava círculos e chamas nas paredes, até que certa noite Elias entrou sozinho e perguntou: "O que eu devo fazer para que isso pare?" Ela olhou pela primeira vez diretamente em seus olhos e respondeu, a única palavra, baixa, rígida, imutável: "Queime." A palavra de Elvira caiu como uma sentença. Queime. Elias ficou parado, a garganta seca, a mente em turbilhão. Ele queria perguntar o quê? O palácio? A memória? O próprio nome, mais uma vez? Mas no fundo, ele sabia. Era a única coisa que ainda restava para ser destruída: o sangue. Naquela noite, trancado em sua câmara, o rei revisou todos os registros da linhagem de Navarra que ainda estavam intactos. Os que escaparam dos incêndios, das reformas, das renúncias. Neles, viu a mesma linha tênue e cruel. Poder herdado por força, legitimado por violência, perpetuado por silêncio. Cada nome era uma cicatriz na história. Na manhã seguinte, sem convocar conselho, sem cerimônia, Elias escreveu um novo decreto, o último que assinaria como soberano. Nele declarava: "A Casa de Navarra, como foi conhecida, deixará de existir. O trono será dissolvido. O governo será entregue a um conselho temporário, formado por representantes do povo e da igreja. Que nenhuma coroa mais pese sobre a cabeça de um herdeiro das chamas." Os conselheiros ficaram em choque. Um rei, abdicando não apenas do nome, mas do próprio trono. Nunca havia acontecido. Mas antes que qualquer reação fosse possível, o rei já não estava mais no palácio. Vestido como homem comum, Elias atravessou as montanhas em direção ao antigo mosteiro, queimado por Sancho, o fundador. Segundo os registros, ali havia começado tudo: o massacre dos monges que previram a queda da linhagem real. O local era uma ruína coberta de musgo, silenciosa como uma câmara funerária esquecida. Mas sob as pedras, Elias encontrou uma cripta lacrada, com símbolos apagados pelo tempo. Com as próprias mãos, quebrou a entrada e desceu. Ali dentro, encontrou restos queimados, pedaços de pergaminhos, ossadas misturadas, cinzas antigas que ainda pareciam quentes. Sentou-se no centro da sala. Retirou do manto uma lamparina, um pedaço do diário de Ramon e o fósforo de Elvira, e sem hesitar, acendeu a chama. As paredes se iluminaram. Símbolos ocultos começaram a surgir, revelados pelo calor. Figuras circulares, códigos antigos, e no meio do chão como uma inscrição profética: "Só o último de sangue limpo será livre." Elias compreendeu. Não bastava queimar os nomes, nem dissolver o trono. Era ele quem precisava ser queimado. A lamparina caiu, o fogo cresceu, lambeu os corredores do subsolo como fera há séculos faminta. Mas dessa vez não havia pânico, nem grito, nem fuga, apenas aceitação. Dizem que o céu daquela noite ficou vermelho, mesmo sem haver lua. Os aldeões da região relataram sentir cheiro de madeira queimada, embora nenhuma árvore estivesse em chamas. E uma criança de apenas 6 anos acordou chorando e disse à mãe: "O rei virou fumaça. E agora ele está livre." No dia seguinte, os mensageiros do palácio chegaram às ruínas. Encontraram apenas cinzas, nenhum corpo, nenhum osso. Apenas o selo real, derretido, colado na pedra como um aviso. E assim terminou a linhagem de Charles II de Navarra. Mas a história, como a brasa sob a cinza, ainda respirava. Com a morte de Elias, o rei sem nome, Navarra entrou em um vácuo. Um reino sem trono, uma coroa derretida e um povo à beira do espanto. Pela primeira vez em séculos, não havia herdeiro, nem regente, nem vontade real para seguir. Havia apenas uma coisa, um vazio ardente como um braseiro que se recusava a apagar por completo. A notícia da abdicação e da morte do último rei chegou a Pamplona como uma névoa. Ninguém soube ao certo se foi suicídio, sacrifício ou fuga. Mas algo na forma como o fogo tomou o antigo mosteiro, e como nenhuma tempestade conseguiu apagá-lo até consumir tudo, fez com que muitos acreditassem:
Aquilo não fora humano. O documento assinado por Elias, porém, era real, legítimo, redigido com o próprio sangue. Nele, o rei deixava instruções claras. Um conselho de transição deveria ser formado com 10 nomes, 5 representantes do povo e 5 do clero. Sem nobreza, sem títulos, sem sangue real. A proposta foi recebida com hesitação e depois com incredulidade. Um reino sem rei, murmuravam os nobres. Um país regido por padeiros e monges, zombavam os embaixadores. Mas o povo que durante séculos só fora chamado para pagar impostos e morrer em guerras, respondeu com algo que a elite não esperava: silêncio. Um silêncio profundo, denso, quase reverente. Porque pela primeira vez, eles haviam visto um rei que não se salvou, mas se ofereceu. As igrejas tocaram os sinos em luto. As crianças acendiam pequenas velas nas janelas. E, em muitos vilarejos, pessoas começaram a riscar palavras antigas dos muros. Charles, o ruim, sangue nobre, linhagem sagrada. Nascia ali um novo tempo. Um tempo de desconfiança, sim, mas também de possibilidade. O conselho foi formado após muitas tensões: camponeses, artesãos, curandeiras, frades, gente comum. Em sua primeira sessão, ao invés de vestir mantos cerimoniais, sentaram-se em bancos de madeira no antigo salão de armas. Mandaram apagar os brasões, cobrir os escudos, deixar as paredes nuas. E ao centro da mesa redonda, colocaram não um cetro, mas um punhado de cinzas num prato de ferro. Este será o símbolo do nosso poder, disse uma das conselheiras. Não governaremos sobre tronos, mas sobre o que restou deles. As decisões eram lentas, as disputas constantes, mas pela primeira vez o reino sentia algo parecido com ar. E, no entanto, os ecos ainda sussurravam. Certa noite, o vigia do palácio ouviu risos abafados no corredor onde antes ficava a galeria dos reis. Quando foi investigar, encontrou a tapeçaria antiga de Charles II caída no chão. Não queimada, não cortada, mas virada do avesso. No verso, com linhas bordadas há séculos, lia-se: todo fogo se apaga, mas a brasa espera. O homem não contou a ninguém. Pegou o pedaço de tecido, queimou com as próprias mãos e enterrou as cinzas no jardim. Mas durante semanas, onde ele tocava, a pele ardia. E todas as noites, antes de dormir, tinha o mesmo sonho: um trono vazio, cercado por labaredas e, ao fundo, um vulto sem rosto, segurando um fósforo aceso. O Conselho das Cinzas prosseguia seus trabalhos, entre votos tensos, reformas hesitantes e um medo sutil que se arrastava pelos corredores do antigo palácio. Embora o trono estivesse vazio e o nome real apagado dos documentos oficiais, a presença da linhagem extinta persistia como uma sombra encravada nos olhos de todos os que serviam naquela corte improvisada. Não era raro que tapeçarias se mexessem mesmo sem vento, nem que velas apagassem subitamente. Uma sensação de calor seco começava a impregnar as pedras frias da construção. Um calor que não vinha do sol, nem do corpo, mas de algo mais profundo, mais antigo, mais ancestral. Em uma tarde nublada, 2 escribas enviados para catalogar os restos do arquivo real encontraram algo perturbador no fundo de um armário lacrado. Era uma tapeçaria antiga, dobrada com cuidado, envolta em panos pretos com selos de cera intactos. Sobre o pano, um bilhete: não abrir. Mas a curiosidade venceu. Quando desdobraram o tecido, um dos escribas gritou. O outro caiu de joelhos. A tapeçaria era diferente das demais. Não mostrava conquistas militares, nem banquetes reais. Mostrava um único cômodo em chamas. E no centro dele, uma figura sentada em um trono de ferro, envolta em labaredas, com os olhos costurados por fios de ouro. Aquilo não era arte. Era um aviso.
O conselho mandou confiscar o objeto e trancá-lo na antiga torre de vigia. Mas naquela mesma noite, a torre pegou fogo. Ninguém soube como começou. As pedras resistiram, mas o interior foi consumido. E entre as cinzas encontraram algo impossível. A tapeçaria, intacta, flutuando sobre uma poça de água e cinza. O incidente foi abafado, mas os boatos cresceram. Dizia-se que um dos conselheiros sonhara com o antigo rei, não Charles II, mas Sancho, o fundador. No sonho, ele dizia: "Vocês queimaram meu nome, mas não meu direito." Outro conselheiro relatou ter ouvido, durante a oração da manhã, uma voz grave atrás de si, murmurando: "O trono não quer estar vazio." Diante da crescente tensão, o conselho tomou uma decisão drástica: convocar uma velha ordem religiosa, já quase extinta, conhecida como os Guardiões do Véu. Eram monges, historiadores, exorcistas. Viviam isolados, estudando fenômenos que escapavam da lógica e da fé tradicional. Entre seus escritos, havia páginas dedicadas à linhagem inflamada, uma expressão usada para famílias reais, marcadas por mortes ritualísticas, incêndios, suicídios e visões repetitivas. Dois monges vieram, não falaram muito, caminharam pelas alas do castelo em silêncio, parando diante de portas, passando as mãos sobre paredes, recitando frases em línguas esquecidas. No final do terceiro dia, chamaram o conselho e deram seu veredito. Há uma cicatriz neste solo. Vocês tentaram cobrir com pó e decretos, mas ela sangra. Quando questionados sobre a tapeçaria, disseram algo ainda mais enigmático. Ela não foi tecida aqui, nem neste tempo. Então quem a trouxe? Ela veio com o fogo. Diante da gravidade da situação, o conselho propôs uma nova alternativa: destruir completamente o antigo palácio e transferir o governo para uma cidade distante. Começar de novo, longe das pedras marcadas pela história. Mas os monges advertiram: vocês podem fugir do castelo, mas não da sombra que ele lançou sobre vocês. Naquela noite, mais 3 tapeçarias desapareceram dos salões. No lugar delas, surgiram manchas negras no formato de mãos espalmadas. E gravada em uma das janelas embaçadas da capela, uma frase: "O fogo não quer esquecer." A decisão de abandonar o palácio foi aprovada em sessão secreta. O Conselho das Cinzas votou por unanimidade. A antiga sede real seria esvaziada, selada, esquecida. Já não se tratava de superstição, mas de sobrevivência. Cada dia entre aquelas paredes era como respirar fumaça invisível. As pedras pareciam ter memória, e essa memória queimava. Começaram os preparativos. Documentos foram copiados às pressas, objetos valiosos empacotados. As tapeçarias mais antigas, inclusive a maldita, foram lacradas em caixas de ferro. Mas, no fundo, todos sabiam. Estavam levando o problema consigo. Na véspera da partida, o conselheiro mais velho, Frei Teobaldo, decidiu fazer uma última oração na antiga cripta dos reis. Queria rezar não por eles, mas contra eles. Levava consigo um frasco de óleo sagrado e um pergaminho com uma bênção de exorcismo proibida pela própria igreja, tão antiga que fora copiada em pele de veado. Desceu os degraus da cripta com passos firmes, embora a respiração vacilasse. Chegando lá, acendeu uma lamparina e se aproximou da lápide de Charles II. Estava intacta, apesar de tudo. Mas havia algo novo. Uma rachadura em forma de raio, surgindo do centro da pedra, como se o túmulo estivesse tentando se abrir. Frei Teobaldo começou a leitura do pergaminho. As palavras saíam trêmulas, mas com força. Falava em nome da terra, da luz, do esquecimento. O óleo sagrado começou a ferver em seu frasco. A lamparina piscou. E então, silêncio. Até que, de repente, uma gota escura surgiu da rachadura da lápide. Era sangue, mas não sangue seco. Era fresco, espesso, quente. E não parava. Escorria lentamente, desenhando símbolos no chão. O frei recuou, mas não fugiu. Continuou a oração, mesmo quando as sombras da cripta começaram a se mover como se tivessem vida própria.
E então, uma voz, não vinda da boca de alguém, mas das paredes. Não se exorciza o que não foi pecado. Eu fui escolha. Eu fui vontade. Teobaldo caiu de joelhos. O óleo derramou-se. A lamparina apagou. Tudo mergulhou na escuridão, mas os olhos dele, abertos, ainda viam o vulto de um homem em chamas, mas que não gritava. Apenas observava. O Frei nunca mais voltou à superfície. No dia seguinte, quando foram procurá-lo, encontraram apenas o pergaminho queimado, com uma única palavra ainda legível: aceite. O conselho, abalado, decidiu apressar a evacuação. Mas naquela noite, um último fenômeno congelou todos os planos. O céu sobre Navarra ficou negro como o breu. Nenhuma estrela, nenhuma lua. E da torre do sino, que permanecera em silêncio por meses, um toque solitário ressoou. Um único bong, grave, longo, como um chamado fúnebre. Ninguém havia subido na torre. Ninguém. Mas no chão da entrada encontraram pegadas, pés descalços marcados por sangue e cinza, e entre elas uma frase desenhada com carvão: a herança ainda respira. A fuga foi cancelada. O conselho, sem saber para onde correr, trancou-se dentro do palácio. E os monges do véu desapareceram durante a noite, deixando para trás apenas uma bolsa de pano com algo dentro. Era um fósforo, intacto, mas com cheiro de queimado. Trancados dentro do palácio, os membros do Conselho das Cinzas se transformaram em prisioneiros da própria decisão. Haviam tentado silenciar uma linhagem com decretos, apagar séculos de fogo com papel e óleo, fugir de um nome como quem foge de uma sombra. Mas agora estavam cercados não por inimigos, mas por ecos, por algo que não tinha forma, mas tinha intenção. As tapeçarias começaram a mudar sozinhas. Cenas antes neutras agora mostravam homens pegando fogo, crianças chorando diante de tronos vazios, rios de sangue brotando dos muros bordados. As velas acendiam-se sem toque humano. E à meia-noite, todos os sinos do palácio, há muito calados, repicaram juntos. 33 toques. Ninguém soube explicar por quê. Até que um velho arqueivista lembrou. Charles II reinou exatamente 33 anos. O conselho se reuniu no salão central pela última vez. 10 cadeiras, 10 rostos exaustos, todos com olhos vermelhos, não de choro, mas de vigília. E sobre a mesa de pedra, em silêncio absoluto, o fóssil da coroa real. O aro metálico resgatado das cinzas do mosteiro onde Elias se queimara. Foi então que uma das conselheiras, Inés de la Puebla, que nunca falava mais do que necessário, levantou-se com o rosto pálido e disse: a coroa não foi destruída, foi semeada. Todos a encararam sem entender. Ela apontou para o centro da mesa. A chama se escondeu dentro da única coisa que ninguém ousaria queimar: o trono. Silêncio. E então, o trono estalou. Era feito de madeira antiga, nunca restaurado, deixado ali como peça de museu, símbolo morto de uma era extinta. Mas agora ele rangia, lentamente, como se estivesse respirando. Inés se aproximou em transe. Tocou a base da estrutura, e seus dedos ficaram negros, como se houvesse fuligem viva sob o verniz. Ela caiu de joelhos e sussurrou: está aqui. Ele nunca foi embora. Os demais se levantaram. Alguns correram, outros rezaram. Um tentou destruir o trono com um machado, mas a lâmina quebrou como vidro ao tocar a madeira. Foi quando o ar ficou pesado. A luz das janelas escureceu, mesmo sendo meio-dia, e uma voz ecoou, não de cima nem de fora, mas de dentro do trono. Vocês governaram com medo, eu com vontade. Era a voz de Charles II. Não uma lembrança, não um delírio, mas algo presente. Vocês se alimentam de prudência. Eu me alimentava de chama. A madeira começou a fumegar. O chão ao redor rachava. Os retratos dos antigos reis pegavam fogo espontaneamente nas paredes, um por um. As chamas não espalhavam-se.
Escolhiam. Um a um, os conselheiros caíam. Não queimavam, mas desfaleciam como se a própria alma fosse sugada. Inés foi a última. Antes de cair, escreveu com o dedo sujo de cinza sobre a mesa de pedra. Não se apaga o que nunca quis ser luz. E então, o trono parou. As chamas cessaram. O salão ficou em silêncio. Dias depois, camponeses encontraram o palácio aberto. Nenhum corpo, nenhum som, apenas o trono, intocado, no centro do salão. E acima dele, no teto de pedra, algo novo havia sido gravado, em letras fundidas pelo calor. Ainda que queimem todos os nomes, o desejo de reinar sobreviverá. Décadas se passaram desde a noite em que o trono falou. Navarra mudou. O antigo palácio foi abandonado, selado com correntes e bênçãos esquecidas. As cidades cresceram ao redor da memória, mas não sobre ela. Nenhum novo rei foi coroado. Nenhuma nova linhagem se impôs. O trono permaneceu vazio, como ferida aberta, como altar sem Deus. As gerações seguintes aprenderam a não perguntar demais, a não caminhar perto do castelo à noite, a não acender velas com fósforos deixados por desconhecidos. Alguns diziam que tudo aquilo era lenda, que nunca houve rei incendiado, que as tapeçarias malditas eram apenas invenções para assustar criados. Mas os mais velhos, eles sabiam. Nas tavernas, entre goles de vinho e silêncios pesados, um ou outro contava a história de Charles II, o rei que morreu queimado em sua própria cama por mãos humanas, ou pelas chamas de seus próprios pecados. Contavam sobre o filho que tentou romper o ciclo, mas desapareceu em fogo ritual. Sobre os conselheiros que se achavam senhores da razão, mas sucumbiram ao calor de um trono vazio. E havia sempre o mesmo aviso ao final do relato. Se um dia você ouvir passos atrás de você, mas sentir calor em vez de frio, não se vire, apenas ande, porque as cinzas, meu filho, não esquecem. Num inverno particularmente rigoroso, um jovem historiador chamado Tomás de Orduna decidiu quebrar o tabu. Era cético, moderno, formado em Salamanca. Não acreditava em fantasmas nem em maldições, apenas em fatos. Sua missão: entrar no antigo palácio, catalogar o que restava, publicar um livro e destruir de uma vez por todas a mitologia do rei queimado. Munido de lanternas, pergaminhos e coragem juvenil, cruzou os portões selados com facilidade. As correntes estavam oxidadas, frágeis. Lá dentro, o ar era seco. O silêncio, denso. Mas o castelo permanecia surpreendentemente preservado, como se o tempo tivesse sido mantido longe por medo. Durante 3 dias, Tomás explorou os corredores, escreveu notas, tirou desenhos, não encontrou corpos, nem fogo, nem tapeçarias vivas. Mas no 4º dia, algo mudou. Ao entrar no salão do trono, percebeu que o assento não estava mais vazio. Havia um homem sentado ali, de costas, imóvel. Tomás pensou que fosse uma estátua. Aproximou-se, estendeu a mão, e o homem virou-se lentamente. Não tinha olhos, apenas buracos escuros. A pele era cinza, os lábios costurados com fios de ouro. Era Charles II, ou o que restava dele. Tomás não gritou, não correu, não conseguiu se mover. Apenas ficou ali paralisado, enquanto a figura se erguia, pegava algo no braço do trono e lhe entregava. Um fósforo, um único fósforo, com cheiro de álcool e madeira antiga. A figura então sussurrou, mesmo com a boca selada: a herança não é sangue, é memória. E desapareceu. Tomás saiu do castelo em silêncio. Não escreveu o livro. Abandonou a carreira. Viajou para o sul e se tornou monge. Nunca mais pronunciou o nome Navarra. Mas, certa noite, um dos irmãos do convento o encontrou morto na cela. Em sua mão, o fósforo. E na parede, escrita com carvão, a última frase do rei maldito. Toda chama começa com um toque e termina com um império. As cinzas não esquecem, e às vezes elas voltam para recomeçar o fogo.